consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Essa todo mundo conhece. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Feche os seus olhos onde você está. Tu és um Deus de cuidado. Tu és um Pai de promessa, um Deus de novidades. Não és estático, não, tu estás sempre em movimento. E nos movimentos de nossas vidas, tu já estás lá. Por vezes nós cegamos,
não te vemos, Senhor. Estamos tão focados nos problemas. Outras vezes estamos olhando só para nós mesmos. Nos envolvemos com as crises do mundo e nos esquecemos de Ti. Mas nessa noite o Senhor nos chama a uma mensagem de coragem, de entender que o mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Para que nós não fiquemos a vaguear pelas coisas, pelos lugares, até por pessoas, mas que os nossos corações estejam somente em Tuas mãos. Nos guia nessa noite e nos fortalece ainda mais em Ti, Senhor. Quebranta-nos, nos dá uma direção firme, nos faz ser forte e valente e ouvirmos a Tua voz. Nos dá nessa noite ouvidos abertos, corações disponíveis e disposição para crescermos em Ti. Nos enchermos do Teu Espírito Santo. Nós cremos na Tua presença nesse lugar. Não nos deixa sair daqui sem estarmos em Ti, Senhor. Abre o nosso entendimento para a Tua palavra, poderosa e viva palavra, em nome de Jesus. Amém. É noite de oração e eu não estou vendo nada. Tá bom de parar, Gertrude aí. Eu fechei os olhos para orar. Quando eu abri aqui, eu disse: estou no céu. E aí eu pedi para tirar uma nuvenzinha da minha frente aqui. Já estou no céu. Uau! Vou chegar lá, viu? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E não vai ficar ninguém para trás. Eu gasto a minha vida de joelho dobrado, mas não fica ninguém para trás. Vocês topam comigo? Amém. Deixa eu trazer uma palavra rápida de generosidade. Somos todos de casa aqui. Provérbios capítulo 3, no verso 9, vai dizer assim: honra, que é bom honrar, né? Na nossa igreja nós temos essa cultura de honra. Honra o Senhor. Então a gente já não está honrando qualquer um, a gente está honrando o Pai, o Abba, o Mestre, o grandioso, maravilhoso, majestoso, poderoso, o nosso Deus e Pai. Com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, primícias é o início, a primeira parte, que é sempre a boa parte. Sim, porque nós temos o melhor dessa terra que Ele nos dá. Ele é o dono da prata e do ouro, Ele é o dono de tudo, e Ele nos constituiu como mordomos. Então, o texto está nos dizendo assim: assim, os teus celeiros se encherão com fartura, ó. Não é só cheio não, é com fartura. Ou seja, com fartura sobra, transborda. E os teus lagares transbordarão de vinho. Não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende ao filho, a quem quer bem. Somos chamados a essa cultura, a esse privilégio, como filhos, de honrarmos ao Senhor, de participarmos de sua casa, sendo colunas, sabe, gente? Eu sempre que olho para um momento de ofertório na igreja, eu sinto como um dos momentos mais felizes do culto. Porque é o momento que eu me testo mais da minha fé. Vem ter tanta notícia ruim, com tanta gente ruim por aí, fazendo tanta coisa errada no Evangelho. Eu tenho uma oportunidade de, nessa casa que eu conheço, nessa casa que eu vivo, nessa casa que eu sou parte, ao lado desse povo que eu sou família, de poder contribuir e de ver a obra crescer, a obra avançar e de ver tanta coisa nova nesse lugar. Talvez para muitos aqui nem se perceba o que a gente faz, mas para a gente que está nos bastidores, suando, abrindo mão, ralando, é tanta novidade, e toda semana tem uma novidade. A novidade dessa semana é que a gente está com um computador novo chegando. Não para de chegar coisa nova aqui não, gente. Semana passada a televisão que estava aqui, ó, foi para ali. E aí a gente contratou uma técnica especializada para nos treinar, capacitar, melhorar a nossa transmissão. São tantos ajustes acontecendo assim que parece que surge do nada, né? Do nada, nós passamos 3 dias nessa igreja para que um monte de coisa acontecesse.
e assim a gente vai. Mas isso só acontece porque a gente está unido e nós somos família, e nada acontece do nada. É Deus guiando os nossos corações, nos dando força, nos habilitando e nos usando para a glória do reino dele. Então vamos louvar com alegria. Se tiver no seu coração, com generosidade e fé, oferte nessa casa. Tem aqui um QR Code, tem aqui um Pix, que é o nosso CNPJ, mas no bolsão da cadeira à frente, que você está sentado, tem um envelope. Nesse envelope você pode contribuir também, e também tem esse QR Code nesse envelope. E eu tenho certeza que os seus recursos, seus bens estão sendo bem aplicados no reino. Amém. Creia nisso e vamos juntos avançar para a glória de Deus. Nossos voluntários vão passar com a salva. Se assim você tiver no seu coração, contribua com generosidade e com alegria. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. És digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. És digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Seja bem-vindo à nossa casa. Tudo aqui foi preparado para que você e sua família se sintam acolhidos e vivam a presença de Deus em cada detalhe. Quer receber palavras que toquem o seu coração, reflexões para a semana e orações especiais? É simples e rápido. Você pode apontar a câmera do seu celular para um dos QR Codes disponíveis no ambiente, ou, se preferir, conectar-se ao Wi-Fi da igreja. Em segundos, você terá acesso à palavra do dia, mensagens que fortalecem a sua fé e informações sobre a vida da comunidade. Aqui, você nunca caminha sozinho. Conecte-se agora e faça parte dessa família de fé, cuidado e pertencimento. Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ou não está me reconhecendo, eu sou Raí, tá? Sirvo no louvor desta comunidade linda, maravilhosa. E para mim é uma honra poder estar aqui com vocês nessa noite,
praticamente na véspera do meu casamento. Eu vou casar sábado, gente, vocês acreditam? Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Larissa vai cometer essa loucura, mas é para o bem, né? É uma loucura para o bem. Gente, estou extremamente feliz, abundantemente feliz de poder estar trazendo uma palavra para vocês nessa quinta-feira. Minha última pregação como solteiro. É solteiro, né? Ainda, né? Que eu não casei, então eu sou solteiro, né? E eu não podia pregar sobre outra coisa se não fosse aquilo que eu estou vivendo nesse momento. É tão bom a gente pregar sobre o que a gente está vivendo, sobre o que a gente vive. A gente prega com convicção, né? A gente tem 1000 exemplos, mas eu prometo para vocês que a gente vai terminar na hora, certo? O pastor me deu até 00:30 e até 00:30 a gente termina, tá bom? Eu queria ler com vocês um texto que está em João, Evangelho de João, capítulo 2. A gente vai ler 11 versículos, tá? Evangelho de João, capítulo 2, do 1 até o 11, certo? Vamos acompanhar todos na mesma versão, tá bom? A Bíblia diz: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. A mãe de Jesus disse isso para ele, tá? Eles não têm mais? Isso, boa. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas ou medidas. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa, e assim eles o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu queria que colocasse uma arte bem bonitinha que a gente fez para ilustrar esse momento da água para o vinho. Gente, esse é um texto extremamente conhecido, nós conhecemos esse texto. Essa expressão que a gente está utilizando aqui é uma expressão usada popularmente por crentes e não crentes, né? Quando a gente quer dizer que algo foi completamente transformado, que algo foi mudado assim radicalmente, a gente usa essa expressão, né? Rapaz, fulano mudou da água para o vinho. Já usaram muito isso comigo. Mas a gente usa também para objetos, né? Tipo assim, quando uma coisa mudou muito, mudou da água para o vinho, né? Por exemplo, eu tenho certeza que alguns de vocês, quando olharam para mim agora, por algum motivo, disseram assim: vixe, mudou da água para o vinho. Porque realmente é uma mudança radical, né? Um cabelo que eu estava deixando crescer há quase 1 ano, e agora o cabelo curtinho. A maioria de vocês me conheceu de cabelo grande, né? Assim que eu entrei pela porta, eu já vi o pessoal: nossa, que surpresa, né? Que estranho. Mas, segundo o Leide, ficou muito bonito, então eu acredito. Mas eu queria trazer uma reflexão muito interessante, porque esse milagre é o primeiro milagre de Jesus, como a gente leu, e é um milagre que me toca profundamente. Eu costumo dizer que é o meu milagre favorito. É um dos meus textos favoritos da Bíblia. Está escrito no meu livro favorito da Bíblia. Então, assim, ele é o suprassumo para mim. É o meu milagre favorito, do meu livro favorito, do evangelista favorito. E é um texto que ele traz consigo uma mensagem muito profunda e que às vezes a gente deixa passar.
Às vezes a gente lê a Bíblia como quem está lendo um jornal ou como quem está lendo uma revista. Às vezes a gente tem a ânsia de ler a Bíblia inteira em um ano e passa por cima de tudo e não entende nada. Mas é importante que a gente pare em determinados momentos e leia, e tente ler as entrelinhas do texto. Eu conheci uma pessoa uma vez que ela dizia assim: a gente não pode ir onde o texto não vai. Eu concordo em parte. A gente não pode fazer teologia em cima do que o texto não vai. Mas a gente pode analisar o texto. Porque o texto está aqui para ser analisado. A gente precisa pensar. A Bíblia diz que a gente deve meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então pensem no texto. Eu gosto de tentar visualizar, quando eu estou lendo o texto, eu gosto de tentar visualizar aquela cena, sabe? E quando eu olho para esse texto, eu sempre me emociono. Eu acho que eu ainda vou compor uma música sobre esse texto, porque eu acho esse texto magnífico. O texto começa já diferente de muita coisa. Ele começa a dizer assim, ó: houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Isso é um trecho importante. Aprenda uma coisa sobre a Bíblia. A Bíblia, quando ela quer dizer uma coisa, ela diz. Então, se tem alguma coisa escrito e é algo que você não entendeu muito bem, provavelmente a Bíblia quer que você pense sobre aquilo. Por que o texto diz que a mãe de Jesus estava ali? Tem pouquíssimos versículos na Bíblia que tratam sobre esse assunto, que dá ênfase de que a mãe de Jesus estava ali presente. Por quê? A gente vai pensar um pouco mais à frente sobre isso, tá? Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. É outro detalhe importante. Algumas versões vão dizer assim: Jesus e alguns discípulos foram convidados para o casamento. Por quê? Por que esse texto, talvez você leia na sua Bíblia, alguns discípulos? Porque, segundo alguns historiadores, provavelmente, nesse período aqui, como foi o primeiro milagre de Jesus, Jesus ainda nem tinha de fato iniciado algo assim, famoso. Jesus não era famoso nesse casamento aqui, nesse período que aconteceu o casamento. Então, provavelmente Jesus ainda não tinha completado o chamado dos 12 discípulos. Alguns historiadores dizem que Jesus só tinha chamado 6 discípulos até esse momento. Então você começa a perceber que assim, ainda era algo que estava borbulhando, era algo que ainda estava bem no iniciozinho, era algo embrionário. E a gente vai entender isso um pouco mais na frente, quando o texto vai dizer. O terceiro versículo ainda traz também outra coisa extremamente importante, que é o ponto crucial de todo o texto, que diz assim: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então a gente tem 3 informações. A gente tem uma informação em que o texto dá uma ênfase de que a mãe de Jesus estava presente. Por quê? Muito provavelmente porque Maria era influente naquele ambiente. A gente não sabe se era um familiar de Maria, ou se era alguém que era muito próximo a Maria, uma amiga, um conhecido. Quem é que já assistiu The Chosen? Aquela série. Lá no The Chosen eu achei super interessante, porque ela coloca como a mãe do noivo, a mãe desse noivo aqui, era a melhor amiga de Maria. E ela fica super feliz quando Maria chega. Então na série ele dá essa ênfase, de que a mesma ênfase que o texto dá, de que Maria estava presente. Ela era alguém importante naquele ambiente. Não sabemos exatamente porquê, mas a gente sabe que ela era alguém importante. E de fato, ela foi muito importante nesse texto, no decorrer dessa história. Diz que Jesus estava lá com seus discípulos também. Então significa que muito provavelmente o dono da casa, ou o noivo, ou a família do noivo e da noiva conheciam Maria e conheciam Jesus. Raramente você chama alguém que você não conhece para o seu casamento. Pelo menos no nosso casamento é até um critério de tirar da lista de convidados, né? Tipo assim, essa pessoa conhece nós dois, né? Então provavelmente a pessoa que estava organizando essa festa conhecia Maria e conhecia Jesus. E muito provavelmente eles eram íntimos. Por quê? Porque no terceiro versículo diz o seguinte: o vinho acabou. E Maria sabia disso. Ora,
por que Maria, sendo uma convidada da festa, saberia que o vinho acabou? Ou porque alguém foi lá contar para ela e sabia que ela podia fazer alguma coisa, ou porque ela estava servindo ali naquela festa de alguma forma, né? Talvez ela fosse tão próxima daquelas pessoas que estavam realizando aquela festa, que ela sabia de tudo que estava acontecendo na cozinha. Ela sabia, ela chegava para o noivo, ou para a mãe do noivo, ou para quem estivesse organizando: e aí, está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui para ajudar. É interessante porque quando ela diz isso para Jesus, eles não têm mais vinho. Essa mensagem que Maria carrega e que ela traz consigo é uma mensagem de total aflição. A gente não consegue perceber isso lendo, mas se a gente conhecer um pouquinho da cultura israelita, tanto daquela época quanto de hoje, as festas judaicas são regadas a vinho. E pasmem, vinho alcoólico. O vinho tinha álcool, sim. Ai, Raí, mas eu já ouvi falar por aí que não, que era suco de uva. Por isso que aquele versículo que Paulo diz é assim: não vos embriagueis com suco de uva. É assim o texto? Não é vinho. Não se embriagueis com vinho, porque o vinho tem álcool. Então a Bíblia está dizendo para você ter cuidado. Ela não está dizendo para você se abster. Ela está dizendo para você ser equilibrado, educado. Mais à frente, Jesus lhe responde: o que é que eu tenho a ver com isso? Ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Em trocadilho, Jesus quer dizer: tenho nada a ver com isso, minha hora não chegou. Eu ainda não é sobre mim. E essa é a parte que mais me toca nesse texto. É a parte que mais me deixa emocionado nesse texto. É porque Jesus, mesmo sendo Deus, Jesus se preocupa com aquilo que tem de mais íntimo no âmago da alma humana. Aquilo que está perturbando a alma humana, mas não por vaidade. Entenda aqui, não é por vaidade. É a humilhação. Porque se a festa judaica acaba o vinho, é como uma festa nossa acabar a luz. Se acabou o vinho, não tem mais festa. Porque o centro da cultura judaica, ela tem vários elementos. E a gente vai trabalhar esses elementos e a gente vai entender já já. Por quê? A gente vai ter água, a gente vai ter vinho, a gente vai ter pedra. E tudo isso que o texto está te informando, tudo isso que o texto está te dizendo, é porque o texto quer que você saiba o que ele está dizendo. Então ele vai dizer o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso, ainda não chegou o meu tempo. E nesse momento, Maria se vira. Essa parte é maravilhosa. Maria se vira, olha para os servos que estavam ali, o pessoal que estava atendendo, e diz assim: façam tudo que ele mandar. A pessoa que deu a informação a Maria de que o vinho estava acabando, ou da forma como ela descobriu que esse vinho estava acabando, ela sabia para onde ela iria recorrer. Maria sabia quem é que poderia resolver esse problema. Então ela chega e diz assim: ó, o vinho está acabando. Ela conhecia o coração de Jesus, era o filho dela. Ela sabia quem era Jesus. E ela sabia que Jesus se importava. Porque Jesus se importa. Não com a sua vaidade. Jesus não tem compromisso nenhum com a sua vaidade. Ah, Jesus, eu preciso de um iPhone 16. Já está no 16? Está no 17 já? Meu Deus. Eu preciso do meu iPhone 17, Jesus. Eu preciso desse carro novo do ano. Não é com isso que ele está preocupado. Mas Jesus aqui, ele mostra uma lição para nós de humildade. De que a gente precisa descer do pedestal e entender que nem sempre é sobre a gente. Quando Jesus diz: ainda não chegou o meu momento, é porque Jesus sabia que se aquilo ali explodisse naquele momento, coisas ruins poderiam acontecer. Jesus sabe todas as coisas. Jesus é Deus. Ele sabe de todas as coisas. E ele sabe que aquele tempo não havia chegado. Então, existe uma coisa interessante que a gente falou no início, quando a gente estava conversando.
Porque esse milagre, apesar de ser muito conhecido, aparentemente é um milagre que foi meio que abafado. Era um milagre que naquela sociedade, naquele período, parece que era um boato. Chegava alguém assim na cidade, em Cafarnaum, por exemplo, uma cidade vizinha, e dizia assim: tu soube o que aconteceu lá em Caná da Galileia? Não, foi o quê? Você não soube não que teve o casamento do filho de Chiquinha? E teve um caba lá que transformou água em vinho. Mas ninguém sabia quem era esse caba. Porque Jesus não se fez mostrar naquele momento, mas para algumas pessoas que estavam na festa, ele mostrou. O texto diz que quem sabia que Jesus tinha feito esse milagre? Os servos, que Maria, avisou que era para fazer tudo que Jesus mandar. A própria Maria e os discípulos. O último versículo que nós lemos aqui, o versículo 11, vai dizer o seguinte: esse sinal, esse milagre, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus fez. Então não havia outro milagre que Jesus havia feito antes disso. Pelo menos não conhecido por isso. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus naquele momento ele une o útil ao agradável. Compadecido da situação daquele casal, que provavelmente era um casal pobre. Provavelmente. Por quê? Porque o vinho acabou. E as festas judaicas, principalmente as festas das pessoas mais importantes da sociedade, duravam 7 dias. A gente não sabe em que dia Jesus chegou. Mas a gente sabe que o vinho não duraria até o final da festa. Agora vamos entrar um pouco mais profundamente na simbologia que a Bíblia traz para a gente sobre isso. O que é o vinho? O vinho no Antigo Testamento e na cabeça israelense, ou israelita, melhor dizendo, na cabeça israelita daquele tempo, e posteriormente, no tempo que Jesus viveu, o vinho na cultura judaica, ele sempre está atrelado à fertilidade e à alegria. Sempre que você for ler versículos que tenham promessas sobre vinho no Antigo Testamento, especialmente nos Salmos, você vai ler muito sobre vinho, você vai ver que sempre está atrelado a algum momento de alegria ou um momento que você se alegrará. As promessas de Deus no Antigo Testamento, quando envolvem o vinho, diz assim: olha, os teus lagares transbordarão de vinho. Então tá sempre atrelado à bênção, à alegria, à felicidade, à festa. O vinho é isso. Mas antes do vinho, a gente vai ver lá no versículo 6 que haviam 6 talhas de pedra usada para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia uma certa quantidade de água. Então, por que a Bíblia ela fala sobre... Por que ela dá detalhes disso? Por que a talha tinha que ser de pedra? Eu não sei se você já leu sobre isso, mas as talhas de purificação eram feitas em pedra, porque a pedra tem essa simbologia de pura, de que é fácil de lavar, você lava bem a pedra e nada contamina aquela água que está dentro. Porque para o judeu, se aquela água está contaminada, não serve para a sua purificação. E o judeu precisa cumprir o rito. O judeu precisa cumprir o rito da purificação, porque é ele que se purifica. Então ele precisa constantemente estar se purificando. Quando ele vai ao banheiro, quando ele vai comer, quando ele vai fazer qualquer outra coisa, ele precisa se purificar. Ele precisa lavar seus pés, ele precisa lavar suas mãos, ele lava a sua cabeça. Porque é um ritual de purificação. Então a pedra está sempre atrelada ao ritual, à purificação e à lei. Mas a gente sabe que aqui tem um outro elemento que bate com a pedra, que é a água. Eles usavam as talhas de pedra com água dentro para se purificar. Mas a Bíblia diz que essas talhas estavam vazias, porque Jesus pede para trazer água e encher. Concordam comigo que o texto diz isso? Então, se as talhas estavam vazias e era um ritual de purificação, significa que todos estavam purificados. Todos tinham utilizado já aquela água inteira para se purificar. Ou seja, todos tinham cumprido o ritual.
a religiosidade estava cumprida. Então estava todo mundo feliz da vida. Eu já estou purificado. Só que é muito interessante porque Jesus utiliza esses dois elementos, a pedra e a água. A água no Antigo Testamento, quando a água está relacionada em algum versículo, em algum texto, sozinha, normalmente, ela está atrelada à palavra, ela significa a palavra. A água é a palavra. A água com a pedra é a purificação, certo? O rito estava cumprido. E Jesus manda que eles encham novamente de água, e provavelmente aquilo bugou a mente daquele pessoal que estava servindo. Mas eles obedeceram a uma pessoa importante que mandou eles obedecerem Jesus. Tinha uma pessoa importante ali que era Maria. Maria disse, façam tudo que ele mandar. Então, se tem alguma coisa estranha ali, independente, irmão, vamos fazer. Maria mandou. O homem está mandando. Vamos encher tudo de água. Diz que encheu de água até a borda. E aí, para algumas pessoas, Jesus demonstra aquele milagre. A gente não sabe quem é que estava ali presente, mas não era todo mundo da festa. Porque a Bíblia faz questão de dizer que os servos sabiam, que Maria sabia e que os discípulos creram. Nem todo mundo que estava na festa prestou atenção, porque provavelmente não foi público. Lembra que Jesus disse, não é o meu tempo? Não é meu tempo ainda. Então peraí, calma. Vou resolver. Vamos ali para dentro. E lá no íntimo, lá na cozinha, ou lá no quintal, ou lá onde eles guardavam as talhas, Jesus faz aquele milagre. E quem está presente, quem está perto de Jesus, vê o milagre acontecer. E a Bíblia diz que por causa desse sinal, os discípulos creram. E que sinal é esse? Vamos encerrar muito em breve, porque parece que vocês estão com sono ou vocês estão prestando muita atenção. É, né? Cid está dizendo que ele está prestando muita atenção, então, muito obrigado, Cid. Jesus transforma a água que era para purificação em vinho. Jesus manda encher as talhas até a boca. Ele toca naquela água e aquela água se transforma em vinho. Aquele vinho que para o judeu está relacionado à alegria. Então esse texto me toca profundamente e eu queria que você fosse tocado por ele também por isso. Para que você entenda que Jesus se importa com a sua alegria também. Jesus se importa com a sua tristeza também. Jesus se importa com a sua humilhação. Irmão, não sei se você já foi humilhado, mas ser humilhado é ruim demais. Eu já fui humilhado muito na minha vida. Muito, não foi pouco não. Eu não vou usar aqui o discurso da narrativa, mas só para vocês entenderem. Um neguinho preto, da periferia. Sempre morei na periferia. Pobre. Irmão, onde eu passava era baculejo da polícia. Porque, afinal de contas, todo mundo diz que bandido não tem cara, né? Mas era eu levando baculejo da polícia e meu amiguinho que estava jogando bola comigo, branco, olhando. E dizia, meu Deus, que absurdo. Ele olhava para mim e dizia, né? Que absurdo. Por que deram baculejo de você? Não sei, cara. Já sofri muitas humilhações. E eu não estou falando aqui, não é falando de polícia, nem de narrativa ideológica, política, nem nada do tipo, não. Estou falando da realidade que eu vivi. Nós sabemos que existem bons policiais, né? Não, Cid? Cid está aqui para provar. Mas como em todos os outros lugares, existem pessoas que não cumprem com seu papel da maneira correta. Se na igreja existe, imagine fora dela. Se nós que dizemos servir a Deus, mas a gente não se importa com a humilhação do outro, a gente não se importa com a vergonha do outro, a gente vê uma pessoa entrando maltrapilha na igreja e a gente ri dela ou ridiculariza ela. Imagine fora. A gente está aqui todo domingo ouvindo a palavra, sendo bem alimentado, e às vezes a gente sai daqui do mesmo jeito que a gente entrou, porque a gente se permite a isso. Mas Deus está dizendo para você
que assim como ele mesmo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e tomou a forma de servo, e se importou, então se importe também. Seja um pouco mais parecido com Jesus todo dia. É óbvio, irmão, que você não vai transformar água em vinho. Quer dizer, eu tenho quase certeza, né? Pelo menos eu nunca vi. Mas você pode transformar água em vinho de outras formas. Você pode transformar aquela religiosidade frígida da pedra. Você conhece alguém que conhece muito a palavra, mas que ela não dá testemunho? Você conhece alguém assim? Eu conheci várias pessoas ao longo da minha vida. E eu, por muito tempo na minha vida, eu sempre fui opositor a qualquer tipo de ritualística e qualquer tipo de religiosidade. Hoje, eu estou começando a entender melhor, porque meu pastor me ensinou que muitas vezes a gente precisa se recolher a nossa insignificância, engolir sapo, né, pastor? Sorrindo. Mas na minha adolescência, no período que eu me converti, eu me lembro que eu era extremamente religioso. E aí eu mudei da água para o vinho. Eu fui para o outro extremo. Mas eu aprendi que a Bíblia não é o livro dos extremos. A Bíblia é o livro do equilíbrio. Então, eu queria trazer essa reflexão para você de que essa mudança de água para vinho, a mudança que Jesus fez ali, ela é uma mudança muito profunda e está anunciando uma coisa. Porque Jesus escolheu fazer esse milagre num casamento. E é aqui que está o X da questão. Por que Jesus faz o seu primeiro milagre num casamento? Porque o casamento, ele tem uma coisa a mais. Hoje eu estava conversando com Larissa, a gente foi fazer a última prova da nossa roupa, já foi buscar a nossa roupa, o terno e o vestido dela, que eu inclusive não vi, não fiquem preocupadas, tá? Já vieram perguntar, você já viu o vestido dela? Não vi ainda, só vou ver no dia. Um antigo casamento Deus tinha feito com o homem. Uma antiga aliança Deus tinha feito com o homem. Deus faz uma aliança adâmica. Deus faz uma aliança abraâmica. Deus faz uma aliança mosaica. Mas parece que o homem não entendeu o significado do casamento. E Jesus inaugura o seu ministério. Jesus inaugura a sua chegada. O seu primeiro burburinho, a sua primeira fofoca da sociedade ali. Ele escolhe fazer isso num casamento, porque ele está anunciando: o noivo chegou. Jesus é o noivo, a noiva é a igreja. E eu vou lhe dizer uma coisa, preste muita atenção nisso que eu vou lhe dizer. Não adianta só ter a pedra e não adianta ter só a água. Não adianta ser um religioso com muito conhecimento, se você não tiver o vinho, se você não tiver a alegria, se você não trouxer tempero para o mundo, se você não trouxer luz para o mundo, não adianta. É por isso que Jesus disse que naquele grande dia muitos me chamarão de Senhor, Senhor. Ah, Deus, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome, Senhor, eu preguei numa cruzada evangelística e 1.000 pessoas se converteram, 10.000 pessoas se converteram, 100.000 pessoas se converteram. Ele vai dizer: se aparte de mim, porque eu não lhe conheço. Porque lhe faltou o vinho. Porque lhe faltou a alegria de viver. Lhe faltou contagiar as pessoas com a palavra e com o verdadeiro evangelho. Lembra que a água é a palavra? Jesus transforma a palavra em alegria. Jesus transforma aquelas talhas frias de pedra numa festa melhor do que ela estava acontecendo antes. Porque quando ele apresenta o vinho que ele transformou, aquela água que o mestre de cerimônia nem sabia de onde vinha, e que Jesus também não perguntou de onde vinha aquela água. Irmão, é óbvio que os servos não trouxeram qualquer água, porque era água para purificação, provavelmente eles pensaram nisso. Mas, irmão, podia ser água de esgoto. Aquela água seria purificada e Jesus transformaria aquela água em vinho. E aquele vinho seria o melhor vinho.
Porque o mestre de cerimônia diz, quando ele prova o vinho, ele diz: vocês guardaram o melhor vinho para o final. Não é assim, a tradição não é essa não. A tradição é que a gente coloca o melhor vinho no início e depois o vinho pior para o final, porque a galera já está meio chumbada. E aí eles não estão mais nem prestando atenção no sabor. Mas vocês guardaram o melhor para o final. De onde é que vem esse vinho? Eu quero o número do dono da vinícola para mandar um WhatsApp para ele e pedir. Vai ser meu novo fornecedor agora. Está entendendo? Eu não sei se você está conseguindo captar a essência dessa mensagem. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender e ser claro. Mas eu vou repetir para você. Permita que Jesus transforme a sua água em vinho. Permita que Jesus transforme aquilo que era sem sabor, aquilo que era frio e que servia só para o ritual de purificação. E entenda que Jesus é a sua purificação. Para de olhar para pecado. Para de focar em pecado. As igrejas, eu estou cansando de assistir coisas no YouTube agora. Eu estou botando só música agora. Porque parece que o povo está vivendo a teologia do pecado. Tudo é pecado. Pelo menos está chegando um monte de coisa para mim. Eu disse, meu Deus, eu vou parar de assistir essas coisas. Porque quanto mais você foca no pecado, é igual a areia movediça, irmão. Você vai pisar, você bota um pé, você bota o outro pé, você vai querer sair e você vai se afundar mais. A Bíblia diz que o nosso alvo é Cristo. Olhe para Cristo. As outras coisas vão sair naturalmente. Elas vão sair naturalmente. Porque a mudança que Jesus vai fazer em você, da água para o vinho, é uma mudança de dentro para fora. Não adianta você jogar os seus discos de heavy metal e de rock and roll no lixo, queimar as suas camisas e roupas antigas, vestir uma roupa de crente, botar um perfume de crente, escutar só música de crente, arrotar como um crente, viver como um crente, falar como um crente, se a mudança não aconteceu dentro. Porque a água, o conhecimento, a palavra que está em você, ela precisa trazer vida. Ela precisa trazer alegria. Evangelho significa boas novas. E tem um monte de gente religiosa só arrotando maldição. Só maldizendo os outros, tratando os outros mal. Isso não é evangelho, isso não é boas novas. As boas novas é dizer, Jesus tem um plano para você. Jesus pode transformar a sua vida. Jesus transformou água em vinho, Ele pode fazer isso com você, como Ele fez comigo. E esse milagre que Jesus opera em Caná da Galileia, que era um milagre para ser ali abafado, para ser escondido, era para algumas pessoas, se tornou o famoso primeiro milagre de Jesus. Se Ele fez isso lá, como o primeiro milagre, é um sinal de que o primeiro milagre que tem que acontecer na sua vida, independente do crente, do tempo de crente que você tenha. Ah, irmão, mas eu já estou na igreja há 80 anos. Eu me converti há 80 anos. Se a tua água não foi transformada em vinho, você ainda precisa passar por esse milagre. Aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai experimentar o vinho de Deus e você vai saber que aquela sua vida religiosinha, bonitinha, que você não se misturava com ninguém, que você não ouvia nada de nenhum canto, que você não só tinha... eu só faço amizade com crente da igreja presbiteriana. Só faço amizade com crente da Assembleia de Deus. Só faço amizade com crente da Trindade. Porque só esse canto está certo. Meu irmão, Jesus te chamou para o mundo. Jesus te chamou... Você lembra daquele versículo? Eu vou terminar agora, viu, meu pastor? Eu sei que já passei da hora. Só para você entender. Tem um versículo na Bíblia que ele é muito falado e ele é pouco compreendido. Que diz assim: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Por que as portas do inferno não prevalecerão? O que é prevalecerão? As portas do inferno não vão resistir. As portas do inferno não serão uma barreira para a igreja. Tem um contraponto nesse texto aí. É que a gente ouve as mensagens, a gente ouve alguns evangelhos estranhos que tem por aí. Eu encontro um monte de crente que tem medo do diabo e tem medo do inferno. Mas o seu chamado é para entrar no inferno, irmão.
o seu chamado, a porta do inferno não vai prevalecer sobre a igreja, porque a igreja ela entra no inferno e saqueia o inferno. Mas a gente não está falando do inferno como um setor físico, não é uma dimensão física, não é uma região celestial, não. É o inferno que as pessoas vivem. Tem gente aqui na nossa igreja, e eu falo isso com convicção, e algumas pessoas aqui sabem disso. A gente que está nos bastidores, pastor João, pastor Rodrigo, pastor Anderson, Sid Clay. Tem gente na nossa igreja que vive um inferno. Ela vive um inferno espiritual. Ela vive um inferno na sua alma. Mas aqui dentro é muito fácil. Dá para se esconder aqui dentro. Mas esse não é o seu chamado. A gente precisa trazer as pessoas para cá. A gente precisa vir. A gente precisa ouvir a palavra. A gente precisa exercitar. A gente precisa estar junto, coletivo, em comunidade, orando, convivendo, no chão da igreja. Mas o seu chamado não é esse. Aqui você vem para se alimentar. Lá fora você vai para se exercitar. Então, a gente precisa parar de viver uma vida medíocre, porque não foi para isso que Jesus chamou. E quando eu falo medíocre, é no sentido real da palavra. A gente acha que medíocre é inferior, é algo, né? Não, medíocre é mediano. É aquilo que nem fede nem cheira. É aquilo que não se importa. Eu vou para a minha igreja, vou esquentar aquele banco ali. Próximo domingo eu vou para lá. Eu não sei se você conhece gente assim, mas eu conheço muita gente assim. Eu queria pedir que você ficasse de pé. Eu queria fazer uma oração por você nesse momento. Ficar de pé, porque eu sei que tem uma galera que já está meio... Ficar de pé para a gente acordar um pouquinho. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos aos teus pés. Nós nos colocamos aqui com o coração aberto, com a mente aberta para ouvir a tua palavra, para receber de ti, Senhor. Nós colocamos aqui, Senhor, todos os nossos potes de pedra vazios diante do Senhor. E nesse momento, Deus, da pregação, a gente te pede, Senhor, que esses potes sejam cheios de água, sim. Sejam cheios da palavra. Que os nossos potes vazios sejam cheios da palavra. Que os nossos potes vazios sejam cheios de conhecimento. Um conhecimento, Senhor, que ele vai do fundo desse pote até o seu topo, até transbordar, até abarrotar, como a gente diz lá no interior. Mas que esse pote, Senhor, não seja somente para nós. Que não seja só para a nossa purificação. Que não seja só para a nossa vaidade. Que não seja só para o nosso egoísmo. Que não seja só para a nossa vida. Porque nós sabemos que o chamado que o Senhor tem para nós é para o outro. É para servir. É para discipular. É para pregar o evangelho. É para sair das quatro paredes. Que a gente tenha o pote cheio e transbordante, Senhor. Mas que, por favor, Deus, por favor, permita que a gente se importe, que a gente seja empático e que a gente seja compassivo como o Senhor foi. E que a gente transforme, de alguma forma, a água do nosso irmão em vinho. Que as pessoas que provem do nosso pote, provem o vinho. O vinho que é vida, o vinho que é fertilidade, o vinho que é alegria. Que sim, Deus, foi cheio da água. Que sim, que já está purificado pelo sangue de Jesus, mas que a gente entenda que não é só isso. Que isso ainda é muito pouco. E que esse mundo precisa de alegria, esse mundo precisa de vida, esse mundo precisa de cor, esse mundo caído que a gente está vivendo, Senhor, precisa de sabor, precisa ser temperado. E ele só acontecerá, isso só acontecerá quando a nossa água for transformada em vinho. E esse vinho possa regar o mundo inteiro. Que as nossas obras de justiça sejam para alcançar todo mundo. Que os dons que o Senhor nos deu, o Senhor derramou sobre nós,
sejam para alcançar e abençoar outras pessoas. Que a nossa prosperidade não fique só para nós, mas que ela seja dividida com quem precisa. Que a gente tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir quem precisa. Que haja verdade, Deus, nessa oração. Que haja verdade nessa palavra. Que o Senhor nos encha da tua palavra, da água e do vinho. No nome santo de Jesus. Amém. Águas que fluem do coração do Senhor, fontes eternas regam sementes do amor. Águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus, que santificam, que me restauram, que purificam meu ser. E nessas águas eu vou mergulhar e saciar minha sede, como um rio se rende ao mar. Senhor, me rendo, me rendo. Águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus, que santificam, que me restauram, que purificam meu ser. Tua presença eu quero buscar e saciar minha sede. Águas profundas que vão me levar pra te encontrar, ó Deus, te encontrar, ó Deus. Todos vão voltar para casa abençoados. Aos casais, aos maridos e mulheres que hoje contemplam esse casal de noivos, que os casamentos, os lares sejam inspirados. Às vezes o tempo passa e nós, casais, vamos esquecendo da beleza do amor, do encanto de um lar, dos pequenos gestos, das pequenas coisas. E sempre que nós olhamos para um casal que decide viver o matrimônio, isso deve nos lembrar, nos trazer à memória, o bom, a alegria desse presente lindo que Deus nos deu, que é o amor sincero, o amor verdadeiro, o amor que é ágape, o amor que paga o preço. Para aqueles que ainda vão casar, casem. Casar é bom, faz toda a diferença. Família é um projeto de Deus, faz parte do projeto de uma vida. Não dá para ser diferente. Deus criou o homem, a mulher e disse: casem. Sejam os dois uma só carne, e eu darei a felicidade num lar, à medida da proximidade que você, homem e mulher, tem comigo. Um lar feliz
é um lar com Cristo. E que Ele nos abençoe. Abençoe a minha família com a minha esposa. Abençoe a família de cada um de vocês. As famílias que nos assistem. As famílias dessa igreja, que é uma família. Ele é o noivo. Se nós somos a noiva, somos submissos a esse noivo. E o amamos de todo o coração. A gente está vivendo uma série linda sobre discipulado. Nós já aprendemos aqui que o discípulo extraordinário de Jesus, ele rende-se, ele vive em santidade e ele tem identidade. Nesse domingo nós vamos dar mais um passo. E eu quero animar o seu coração, de você que está aqui, para que domingo você não deixe de estar presente. Venha para a igreja e traga mais um com você, para que a gente possa crescer nos caminhos do discipulado, nos caminhos da presença, como servos fiéis e leais nessa obra de Deus. Domingo 10, domingo às 18, eu espero você aqui. Vou estar aqui, com muita alegria no coração, com fé e expectativa para o que Deus vai fazer. Domingo já vão estar casados. Eu estou tão animado para esse casamento de vocês. Estão nem aqui, né? Estão nem aqui. Eu não posso nem dizer assim, cuidado, né? Que agora é hora só de aproveitar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Sábado também 10 jovens da nossa igreja vão estar indo para a nossa catedral de João Pessoa, para a conferência UONE, conferência de jovens, conferência provincial, muito especial esse projeto. E em outubro se prepare que vai ser um mês cheio de coisa aqui na igreja, viu? Mas eu já quero anunciar que no dia 25 de outubro, é um sábado, nós estaremos recebendo aqui conosco o nosso primaz, o Bispo Miguel Uchoa, para uma tarde aqui na nossa igreja. Era uma tarde para falar para os líderes, e eu quero que a igreja toda, todo mundo que puder vir, venha. Não perca a oportunidade de estar conhecendo aquele que tem sido o guarda-chuva espiritual da nossa igreja em todo o Brasil. É um dos grandes líderes da nossa nação, reconhecido em todo o mundo, um homem de Deus, sufistão, sufistão. Ele agora estava esses dias num blog, num blog, né? Podcast. Ele já não está surfando mais pela idade, né? Mas falando sobre a sua vida entre o surf e a igreja. Um homem de Deus. O Bispo Márcio também vai estar aqui com a gente, então vai ser uma tarde muito especial, de visão. Então já quero que você já vá guardando, já vá espalhando isso e botando na agenda do seu coração, porque eu recebi essa notícia hoje e já queria compartilhar. Brevemente eu estou soltando aí um card sobre isso, e a gente vai reservar essa tarde de sábado para uma tarde mais do que especial. A Izão já prepara um time para a gente fazer um louvor também e viver um tempo lindo na presença do Senhor. Vamos receber a bênção. Larissa, você está nervosa? Está preparada? Mais do que preparada? Esperou muito por isso, hein? Poucos casados eu vi lutar tanto por um casamento. Rodrigo está mais ansioso que eu. Eu acho que eu estou mesmo. Eu acho que eu estou. Estou ansioso para ficar perreando Raí lá. Você sabe, né? Que eu já estou todo programado para quando você estiver demorando. Aí não sei o que, ele lá, cadê ela? E eu aperreando. Passou um príncipe num cavalo branco. E ela seguiu, levou. Essas coisas todas, sabe que essas piadas todas assim, brega, que ninguém cai, mas eu vou saltar para ele. Do cavalo preto, né? Esse neguinho. Estenda suas mãos para esse altar. Recebe essa bênção do céu. Filho, eu te amo, viu? Deus abençoe vocês. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Essa paz é a paz que excede todo o entendimento, que confunde o mundo. Essa paz é como nos foi pregado aqui. Ela nos dá tanta tranquilidade que nós saqueamos o inferno e vivemos para a glória de Deus. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só tem uma pessoa nos visitando pela primeira vez. É isso, o resto é de casa.